Alô, olá, bom dia a todos que estão nesse momento ou depois que vão assistir esse vídeo, que hoje, nessa quinta-feira santa, que a maioria dos cristãos, se não todos, comemoram a Páscoa. A Páscoa para os cristãos, a Páscoa do Senhor. Então, eu vou pedir que o Espírito Santo me conduza, Senhor, pelo entendimento, aqui através da Tua palavra, dos Teus ensinamentos, para todos nós que temos uma aliança contigo, Senhor. Que nós venhamos aprender de Ti, como nos conduzir, Senhor, no Teu reino, nos santificando a cada dia, aprendendo de Ti e obedecendo, Senhor. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fez pela humanidade, Pai. Pelo homem em si. O Senhor se fez homem. O Senhor se sacrificou para nos dar vida. Porque estávamos mortos, sem direção. Mas aprove a Ti, Senhor, se fazer homem como nós. Sofrer, se humilhar. Para levar sobre si tudo aquilo que íamos passar na eternidade. Nós Te agradecemos, Pai, porque fomos alcançados. E nós estávamos tão distantes, perdidos, sem direção. E o Senhor veio. O Senhor enviou o Seu Filho e se sacrificou por nós. E que nós possamos obedecer, porque Ele nos perdoou de todo pecado. E nos deu mandamentos, e nos deu comemoração pela vida, e nos deu, Senhor, a paz que não tínhamos, alegria, e nos tornou uma unidade através de Ti. E nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Como eu falei, hoje é um dia, como todos os dias, mas é um dia especial para o cristianismo, que nos faz lembrar do sacrifício daquela cruz, daquilo que o Senhor fez por nós. Os judeus comemoram a Páscoa de uma forma diferente, principalmente aqueles que ainda não reconhecem Jesus como o Senhor e Salvador que eles estavam esperando. E eles tinham a Páscoa como um mandamento de Deus para festejar o que aconteceu com eles no Egito, no deserto. Então, pensando na história, vendo um pouquinho a história, nós sabemos que a partir de Abraão, Deus fez uma promessa para Abraão. Isaac teve Jacó, e de Jacó vem José.
Todos nós cristãos sabemos a história de José. José foi vendido como escravo e foi para o Egito. José foi promovido a governador. Já era promessa, porque Deus vinha mostrando a ele através de sonhos. E José foi obediente a Deus em todos os momentos. No Egito, José chamou a sua família por um período de escassez. Ali eles perdoaram uns aos outros. Mas chegou o tempo e José faleceu e os outros governantes, os faraós, não conheciam muito de José. Mas ele conhecia os judeus. Aquele povo que eles faziam deles de escravos. Aquele povo que trabalhava, que construía, que edificava, como escravo para os egípcios. E chegou um período que eles se lembravam da promessa que Deus tinha feito a Abraão. E eles pediam ao Senhor para tirar eles daquela escravidão. E lá eles passaram muitos anos. Passaram 400 anos. E todos nós sabemos o processo. Foi escolhido um menino. Porque teve um período que quando eles sabiam que os judeus estavam esperando um Salvador. E eles começaram a matar os homens. Para que no meio quem sabe, no meio de um daqueles ali, viesse aquele que eles estavam esperando. E eles se sentiam ameaçados. Mas Deus separou Moisés. E através de Moisés, Deus tira aquele povo, o povo dele, da escravidão do Egito. Então, a Páscoa significa, como os judeus chamam, Pessah, quer dizer, passagem. A última vieram as pragas, né? E eles não queriam obedecer quando Moisés chegou, que falou para o faraó, para liberar, e eles disseram que não podiam liberar aquele povo. E a última foi essa. Os primogênitos. Foi o último castigo, até que ele se rendeu e liberou, porque o seu próprio filho, o filho do faraó também, né, foi um dos que morreu. Então a Páscoa, que nós chamamos Páscoa, eles chamam Pessah, passagem, pulo, que quer dizer, Deus deu toda a instrução, como eles iam sair dali. Ia mandar aquele último castigo. E os primogênitos iriam morrer. O Senhor dá uma ordem para Moisés. Diga a eles que se preparem, né, fiquem todos prontos. Peguem um cordeiro e sacrifiquem um cordeiro. Pegue o sangue. Passe no umbral das portas. E quando o anjo da morte passar, ele pula aquela casa. Ele passa e não atinge ninguém daquela casa. A casa que não tivesse o sangue do cordeiro. Então, o primogênito daquela casa seria morto.
E assim eles fizeram. Cada um matou o seu cordeiro, ali em família, passou do sangue nas umbrais da porta, e já depois que fizeram a refeição, né, comeram o cordeiro e foram. E assim aconteceu. O anjo passou, não atingiu aquela casa onde tinha o sangue do cordeiro, mas onde não passou, onde não tinha os primogênitos, os filhos primogênitos daquela casa, eles morriam, mas serão mortos. E ele liberou aquele povo. E Deus falou para eles que eles nunca se esquecessem, porque não vai dar tempo a gente ler todas as passagens, são muitas passagens. Começa lá, né, em Deuteronômio, Êxodo. E eles passaram a comemorar aquele dia, aquela vitória, né, para os judeus. Mas eles, nessa comemoração, como é que eles comemoram? Deus deu a ordenança que eles passam 7 dias, né? Eles não comiam pão com fermento, uma série de instruções. Então, a Páscoa dos judeus, eles têm vários elementos, vários significados, vários fundamentos. Nós precisamos entender. Os judeus sabem disso. Nós que não somos judeus, né? Nós fomos chamados já como igreja. Precisamos nos aprofundar um pouco para termos o melhor entendimento a respeito da Páscoa. Aquilo que as igrejas cristãs, elas fazem geralmente uma vez por mês. Se reúnem para tomar a ceia. É um memorial, né? Mas os judeus, eles comemoram uma vez por ano. Teve um período que eles vinham, todos teriam que vir a Jerusalém, comemorar a Páscoa em Jerusalém. Então eles faziam todo um ritual. No período de Jesus veio também algumas vezes comemorar ali junto com eles. Por quê? Porque ele também era judeu. E Jesus disse que vinha cumprir toda a lei. Ele cumprir tudo que foi determinado para os judeus. Ele como judeu, ele também cumpria. E ele vinha com a família dele. Até que chegou o dia que ele celebrou pela última vez a Páscoa nesse ritual judaico. Então, essa foi uma breve para a gente ter um entendimento. Os elementos, quando hoje eles se reúnem, eu estava vendo um judeu messiânico explicando, eu vi alguns, explicando como é que eles fazem essa comemoração da Páscoa hoje. Ele junta os elementos que traz significados. Uma das coisas que nos chama a atenção é o cálice. Na mesa onde eles se reúnem, a família, ali com a família, eles têm 4 cálices. 4 cálices ali. E eles acham que Jesus, naquela ceia, porque foi justamente na época da Páscoa, da comemoração da Páscoa,
quando ele estava ali em Jerusalém com os discípulos, que os discípulos sabiam como era que comemoravam os rituais, né? Comemorava a Páscoa. E ele pergunta para o mestre: mestre, onde nós vamos comemorar a Páscoa? Então eles sabiam como eram os rituais da Páscoa. E, segundo alguns judeus, segundo alguns entendidos, né, mestres, Jesus fez aquele ritual naquele dia. Tem uns que dizem não, ali foi a única vez que Jesus não fez o ritual da Páscoa. Mas outros dizem, não, ele cumpriu tudo direitinho, porque Jesus não pulava nada. Ele foi sempre obediente. Então não era naquele momento que ele dizia, hoje nossa ceia, a nossa comemoração vai ser diferente. Não, nós acreditamos que não. Que ele fez o ritual como fazia. Mas quando chega no último cálice, né? Se a gente entrar em detalhe, eles usavam o quê? Eles liam os salmos, eles cantavam, porque sabe que os salmos eles louvavam, eles cantavam louvores, eles liam a palavra, eles uniam a família ali. Depois eles liam a palavra, a história da Páscoa para os filhos. Por isso que eu digo, todos os judeus, porque eles começam a ensinar as crianças desde pequena a palavra de Deus. E nós, quando nós aceitamos Jesus, nós não sabíamos, muitos de nós cristãos, nós não sabemos muitas coisas do judaísmo, são poucos. Precisa a gente se aprofundar. Mas para que isso, Lucília? Nós só precisamos de Jesus, né? Mas olha o que Paulo disse. Quando eu fui ter com vocês, eu queria ensinar coisas mais profundas. Ele está falando com a igreja. Paulo diz, quando eu tive com vocês, eu quis ensinar coisas mais profundas para vocês. Mas vocês não estavam preparados para receber. Vocês não estavam capacitados para receber. Então, que nós cristãos não sejamos limitados. Quando estivermos ceando, saber de como foi originado aquilo, saber a história, né? Porque muitos ensinam doutrinas que não convêm. E quando nós não temos entendimento, nós aceitamos qualquer coisa que vem do púlpito. Qualquer coisa que vem de qualquer pessoa que prega a palavra de Deus. Mas quando você tem a palavra de Deus, a verdade dentro de você, você não é enganado. Muitos cristãos hoje são enganados por doutrinas fora do contexto, né? Doutrinas humanas. E próprio Paulo dizia, cuidado, né? Para que você não seja enganado. Então, por isso que nós precisamos nos aprofundar mais no conhecimento, né? Desde o princípio, no fundamento daquilo que nós estamos participando. Então, quando Jesus celebrou, os discípulos organizaram aquela ceia. Ele disse, você, João, Pedro e João, desce e você vai encontrar lá na cidade um homem, ele está carregando um cântaro. Era uma coisa diferente, porque alguns dizem que quem carregava os cântaros eram as mulheres que iam pegar água. Mas ele disse, você vai encontrar um homem e ele está levando um cântaro, segue ele. E lá na casa dele nós vamos comemorar. E assim eles fizeram. Eles desceram e organizaram
a ceia como eles comemoravam, como eles conheciam. Então não foi apenas, naquela ceia só tinha o pão e vinho. Não, na quinta-feira, lá teve todo aquele ritual, até lavar as mãos quando ele ia pegar um pão, lavar os pés. Pedro disse assim, não, porque quem lavava os pés? Porque, segundo, né, os judeus, o que nos contamina, nós precisamos ter mãos limpas, né? E quando chegava numa casa, tinha aquele escravo, aquela pessoa que estava preparada para lavar os pés do convidado. E naquele momento, o próprio Jesus, o principal daquela reunião, lava os pés dos discípulos. E eles disseram, Pedro, como era? Não, o meu não. O meu o senhor não vai lavar. E ele disse, Pedro, você não entendeu ainda. Eu vim para servir. E se eu não lavar os teus pés, se você não permitir, você não vai ter parte comigo. Ele disse, então, Senhor, sendo assim, me lava logo todo. E a gente sabe que Deus nos lava, que Deus tira os nossos pecados, nos perdoando. E Ele não esquece, Ele não fica passando em rosto, Ele diz que joga no mar do esquecimento. Então, esse foi o propósito de Jesus, nos perdoar e nos livrar do fogo do inferno e nos dar a salvação eterna. Então, o que aconteceu naquela ceia? A pergunta, ele cumpriu todo aquele ritual com aqueles elementos. Alguns judeus messiânicos, eles acham que foi cumprida aquilo. Quais eram os elementos que tinham ali? Ali eles tinham o pão sem fermento. Eles passavam 7 dias, né, comendo qualquer coisa que não tivesse fermento. Porque não é só o pão, às vezes o macarrão, essas coisas, dizendo eles, né? Nada que tivesse fermento. Mas será se o fermento que ele queria dizer era só aquele pozinho, aquela coisa que altera a matéria? Não. É aquilo que altera nós também. Aquilo que nos fermenta, né? A maldade, as coisas ruins, as traições, né? É um fermento ruim. A infidelidade nas nossas vidas. Tudo aquilo que não condiz com os ensinamentos de Deus, ele fermenta o nosso coração, tirando a paz. Então, ele nos ensina. Isso simboliza que muita coisa ali era simbolizando. Então, aí Jesus faz além. Mas ele fez algo diferente. Não, o ritual, tudo que ele fez ali, eles faziam na comemoração da Páscoa. Só que no último cálice. Tem uns que diz que eram 4 cálices. E durante, eles passavam um período, ele levantava o primeiro cálice. Colocava o vinho. Era o vinho. Era vinho. E eles faziam um ritual. Eles louvavam, eles liam a palavra, eles liam os ensinamentos, ele lia a história. Aí depois eles comemoravam, tomava o primeiro cálice de vinho. Separava. Ali começava outro ritual. E vinha o segundo cálice. Nós temos uma sequência. Eu ia trazer isso aqui, mas
Eu ia ver, eu digo, não, vou dar só uma pincelada, porque é por causa do tempo. E eles tomavam o segundo cálice. Depois vinha o terceiro cálice. Tem umas doutrinas que diz que ele tinha um cálice, que todos aqueles cálices já cumpriram. Que o último cálice foi o cálice que Jesus, que ele antes era emborcado, e Jesus, naquele momento, usou aquele cálice e dizer, esse é o momento que esse cálice vai ser usado. É o cálice da nova e eterna aliança. Tem outro cálice que, segundo os judeus, ainda não foi cumprido, que eles chamam o cálice de Elias, que é um cálice que ainda vai ser cumprido, que são as dores da tribulação, né? E que Elias virá. Então, estou dando aqui só pinceladas. Mas vamos abrir agora em Lucas, no Evangelho de Lucas 22. Diz o seguinte: a partir do versículo 19, diz assim: tomando um pão, havendo dado graças, o partiu e o serviu aos discípulos, recomendando. Ele disse: este é o meu corpo, oferecido em favor de vocês, em favor de vós. E aí ele diz: fazei isso em memória de mim. Então, a gente analisa aquela ceia que estava sendo aquela comemoração pascal, em que o Cordeiro de Deus, que João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até então, eles só conheciam o Cordeiro pascal, o Cordeiro que eles sacrificavam todos os anos, uma vez por ano, comemorando aquela vitória saindo da escravidão. Então, leva agora para a nossa Páscoa, para a nossa ceia. Que ele diz: vocês façam isso em memória de mim. Então, nós saímos o quê? Da escravidão do pecado. Ali, não do Egito como estavam os judeus. Só que agora não era mais um cordeiro pascal, mas era o próprio Jesus se dando como o verdadeiro Cordeiro de Deus para tirar. Aquela Páscoa, eles comemoravam a saída da escravidão do Egito. Mas quando chegou do deserto, qual era o pão que eles recebiam no deserto? Eles chamavam de maná. O pão que descia do céu. E eles continuavam, comemorando. Sabe, outro elemento que eles colocam também na ceia é um osso de um cordeiro, representando ali o cordeiro pascal, da Páscoa, da passagem, do livramento da morte. E Jesus vem como o verdadeiro Cordeiro de Deus,
aquele que nos livra da morte eterna e nos dá vida, e vida em abundância. Então, continuando aqui, no 20, ele continuou da mesma forma, é quando ele levantou o cálice que aquele cálice eles guardavam emborcado. E segundo alguns ensinamentos, ele levantou aquele cálice. Aquele cálice, ele usava o primeiro cálice, eles usavam o segundo cálice. Aí quando chegou no cálice que estava no intervalo entre um cálice e outro, eles comiam os pães asmos. Eles tinham outro elemento também da ceia, da Páscoa, que era as ervas amargas. O que eram as ervas amargas? Para eles se lembrarem. Ele pegava aquela erva amarga e misturava com a pastinha lá. Eu via eles comemorando alguma ceia. E aí eles comiam aquela erva amarga para se lembrar dos momentos difíceis que passou. Na ceia aqui não vem esses elementos, não fala desses elementos, mas a gente sabe que eles estavam lá, porque quem preparou a ceia foram os judeus, e eles sabiam como preparar a ceia. Mas daquilo ali, né, sobrou aquele cálice que estava emborcado, que ele levantou o cálice, colocou o vinho e disse, aí ele foi e disse, 19, isto, da mesma maneira, depois de cear, ele pegou o cálice, explicando, este cálice significa a nova aliança no meu sangue. Por que primeiro foi o pão? Né? Porque o corpo dele ia ser entregue. Este é o meu corpo. Então eles colocam na ceia deles, eles colocam 3 pães. Mas não é esse pão redondo, é aquele pão sem fermento que parece uma bolacha. A gente encontra até ele, a gente chama pão sírio. Uma vez a gente fez essa comemoração e nós trouxemos o pão sírio. E como era que eles faziam? Eles pegavam uma parte daquele pão e eles escondiam. E aí eles tinham um momento que colocavam as crianças para procurar aquele pão. Quem achar o pão, a fatia de pão que está escondida, vai ser premiado. Então as crianças saíram, tudo tem um ritual. E aí a criança que achasse aquela fatia, eles colocam vela também, é todo um ritual na Páscoa judaica. E eles fazem uma brincadeira, disse, olha, quando chega o cálice de Elias, né, eles também, vai ver se Elias chegou. Aí eles vão na porta, né, abre a porta, e a criança volta e disse, não, Elias não chegou. Porque se hoje a gente fizer isso, ver se Elias já chegou, Elias, eles estão, ainda é algo que vai acontecer futuramente, porque eles acham que Elias ele vai voltar. Elias vai voltar, né? Que ele vai voltar. E esse é o ritual. Então, significa, quando aquela criança inocente está procurando, ele encontra, né? Então, quando nós encontramos Jesus, Jesus primeiro nos encontra, para que nós possamos fazer essa aliança com Ele. Nós somos achados, nós somos encontrados por Ele. E não existe para o ser humano algo melhor em nossas vidas do que essa aliança
que nós temos com o Filho de Deus, com Jesus. É algo que nos dá paz, é algo que nos traz esperança, né, por causa da ressurreição, e que nós sabemos que Ele está vivo. E pela fé nós sabemos que a promessa de Jesus para todos nós que temos essa aliança com Ele é vivermos eternamente na presença deles. A partir de aqui. Não é só quando a gente partir dessa para outra, não. Ele se faz presente. Ele disse: eis que eu estou contigo todos os dias. Então isso para nós é sinal de esperança, de alegria e de paz. Porque nós sabemos quem somos e para onde vamos, quem está conosco. Ele nos livra e Ele enviou o Espírito Santo que nos fortalece, que nos ensina, que nos dirige, que nos conduz, que nos dá discernimento. Não penda para a direita nem para a esquerda. Siga sempre em frente, na direção, até. Se você não pender, você vai receber a coroa da vitória. Você será um vitorioso. Então, continuando aqui, aí quando ele levanta o cálice, ele disse, depois de cear, ele pegou o cálice, aquele cálice, que é da expectativa de todos eles. Talvez hoje, os judeus que não acreditam que o Messias já veio, talvez ele ainda tenha o cálice dele emborcado, esperando a vinda do Senhor. Mas o Senhor já veio. E um dia eles vão acordar, né? E ver que Jesus já veio, agora ele vem buscar aquilo que era seu. Aí ele diz: meu sangue derramado em vosso benefício. Eis, contudo, que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. Aqui ele já entra no contexto de Judas. E também isso era um ritual que eles faziam antes. Por isso que eu, ouvindo um judeu dizer, olha, tudo, Deus não fez, Jesus não fez assim algo extraordinário, diferente da ceia judaica. E o que ele fez ali foi levantar o cálice. E ele disse que era a última vez que ele ia tomar daquela ceia. Ele, Jesus. Nós íamos continuar. Mas ele disse assim, até que eu venha. Então, isso aqui foi apenas, eles têm um cerimonial aqui no 17, ele diz assim, ó, que Deus, ele, havendo pegado um cálice, ele deu graças. E aí ele disse, tomai do cálice e partilhai entre vós. Pois vos declaro que de agora em diante não mais beberei do fruto da vida, da videira, até que venha o reino de Deus. Ele falou, ele. Tomai vocês e bebam, porque eu mesmo não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Então, qual é a diferença entre a Páscoa judaica e a ceia cristã? É justamente o cálice da aliança eterna. O ritual ele fez, mas quando ele levanta o cálice, que ele diz, esse é o cálice da nova aliança.
e eterna aliança. E aí ele diz que a gente continuasse fazendo, porque a gente fizesse aquilo, continuasse fazendo, até que ele viesse, em memória daquele momento, para que nós possamos lembrar todos os dias daquela cerimônia, para que haja comunhão, para que haja amor, o amor que ele derramou. Quando Paulo tomou conhecimento do que estava acontecendo em Coríntios, aí Paulo envia uma carta para ele, diz: olha, eu não estou satisfeito com o que está. Eu não estou alegre, não estou com o que está acontecendo aí com vocês. Por quê? Porque vocês têm aqueles que têm mais condições, eles vêm e fazem um banquete. Às vezes até se embebedam. Enquanto outros que não têm condições, eles ficam com fome. Então não é esse o propósito. Então que possam fazer todos iguais, que haja comunhão entre vocês. Esse é o objetivo, é o amor e a comunhão entre nós. O amor de Deus, porque ele se faz presente ali na ceia conosco, como ele está todos os dias. Então, ali já está no final. Vou continuar aqui. Esse é o propósito nossa pinceladazinha hoje, porque se a gente fosse aprofundar, a gente vai pegar cada elemento da Páscoa judaica, tem um significado. Aí precisava a gente passar muito tempo. Eu nem li aqui os versículos, né, para que a gente feche aqui com esse entendimento. O cristão comemora aquele momento em que Jesus levanta o cálice e faz uma aliança com a humanidade, com aqueles. Agora, a ceia é para qualquer um? Não. As igrejas, muitas vezes elas são restritas. São bem restritas. Porque ele diz que a ceia é reservada para aqueles que estão em Cristo, que têm uma aliança com Ele. Aqui diz assim, que algumas igrejas, algumas denominações entendem que a ceia do Senhor é a base da disciplina eclesiástica. E juntamente com o batismo, ela é importantíssima para a introdução dos crentes na comunhão com Deus. Olha, comunhão. Sendo assim, ela deve ser observada com a máxima reverência, quebrantamento, em vista ao texto clássico de 1 Coríntios 5:9. Vamos ver aqui o que é aqui. 1 Coríntios 5:9 diz com relação a isso. A esse momento. 5. Porque não é de qualquer forma que você chega para participar da ceia desse momento com o Senhor. Ele diz, lá vos adverti por carta, foi uma outra carta que ele mandou, que não vos associeis a nada que fosse imoral. Dizendo isso, não me refiro às pessoas imorais deste mundo, nem aos avarentos e aos ladrões, ou ainda aos idólatras. Se assim fosse, seria necessário que saíssem do mundo. Não, ele não está dizendo assim, olha, não é que a gente, ali tem uma pessoa que ele bebe, então eu não quero
nem passar perto dele. Não é isso. É você ter comunhão com essa pessoa. Existe um ditado que o próprio mundo diz assim: diga com quem andas, que direi quem tu és. Eu não sei de quem é, mas se você está sempre andando, né, com uma pessoa vou dar um exemplo aqui de uma mulher, que ela é uma prostituta, ela é uma pessoa imoral, e você, como uma mulher santa, uma mulher que procura andar nos caminhos do Senhor, uma pessoa já vai olhando. Pode haver uma influência, a pessoa diz: olha, se ela está andando com ela, tem alguma coisa, levanta a suspeita. Então, mas na hora como nós estamos falando de ceia, você trazer uma pessoa, hoje é ceia na minha igreja, vamos ceiar, vamos lá, vamos ceiar conosco. Não, a ceia ela é restrita. Existem denominações que no dia da ceia até fecham as portas. Eu acho que também não é por aí, né? E então ele diz assim: pessoas que estão cheias de arrogância, nós precisamos ser humildes. Ele diz assim: pelo contrário, repugnar essas atitudes, expulsar da comunhão aquele que assim procede. Você não vai chamar, né? Porque a hora da ceia, da comunhão, na hora de um jantar, você vai chamar uma pessoa para sua casa para sentar à sua mesa. Não é qualquer pessoa que você. Então aqui é a mesa do Senhor. Então não é qualquer um que chega olhando. Por isso que ele disse, o próprio Paulo recomenda: você mesmo que vai participar da ceia, faça uma reflexão. Se tiver alguma coisa para pedir perdão, você pede. Para perdoar, você perdoa. Porque se você tomar a ceia do Senhor, participar dessa comunhão de forma indigna, você pode estar traindo para você o mal. Por isso que ele diz: tem uns que estão doentes, tem outros que morreram. Por quê? Por causa dessas atitudes. Ele diz: faça uma revisão entre você mesmo. Então ele disse assim: interpreta a ceia para os membros da igreja. A ceia não pode ser servida a pessoas que não exercem a mesma fé. Você traz aqui uma pessoa de outras, de um espiritismo. Não é para essas pessoas nesse momento. Primeiro ele tem que ter essa aliança com Cristo, fazer parte da igreja de Cristo. E depois ele vem ter essa comunhão com o Senhor, né? E os demais da mesma fé são os que entendem e frequentam aquela igreja, a igreja do Senhor. Não estou falando aqui de denominação, é a igreja de Cristo. Você pode chegar em qualquer igreja, dependendo, né, da doutrina daquela igreja, e ceiar, porque você faz parte da igreja de Cristo. Amém? Então, era isso mais ou menos o que muitas pessoas estão na igreja, muitos cristãos, e estão aí vendendo ovo de Páscoa. O que tem a ver ovo de Páscoa com a Páscoa do Senhor, né? Com a ceia do Senhor, nós cristãos? O que tem a ver o coelhinho da Páscoa? Então, quando a gente tem esse entendimento com relação à ceia, com relação à Páscoa, então a gente vai exercer esse momento com mais maturidade, com mais entendimento daquilo que contrário daquilo que nós estamos vendo no comércio, né? Porque está lá no comércio que você vai fazer uma feira de ovo de Páscoa e trazer para os seus filhos, dizer: olha, aqui é a Páscoa de vocês. Não, você pode até comprar um ovo, mas dizer: isso aqui não significa isso. Esse coelhinho não é a Páscoa, né? Aí explica, como você tiver entendimento, vai explicar para seu filho, para sua filha, para sua família, né?
que aquilo ali não tem nada a ver, né, com a Páscoa ou a ceia do Senhor, que é um memorial, uma comemoração daquele momento tão importante para a humanidade. Amém? Então eu agradeço por esse momento. Pai, nós te damos graças, porque esse é um assunto, Senhor, que nós precisamos realmente mergulhar, entender, procurar os fundamentos. Nós te agradecemos, Pai, porque nós fomos alcançados, que essa comunhão entre nós e Ti, e entre nossos irmãos, esteja sempre, sempre, sempre conosco. Que a Tua paz, o Teu amor que foi derramado em nossos corações, esteja sempre jorrando, amando uns aos outros, assim como o Senhor nos amou e deu a sua vida por nós. E nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe esse dia e feliz Páscoa para todos. Amém.